Oi, esse é o CLTV. No episódio de hoje vou fazer uma maquiagem com vocês usando a minha paleta dos sonhos, que é a Retro Palette da Natasha Denona. Então eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Eita, mas quem é essa gótica suave que tá aparecendo aqui pra vocês hoje? Hoje eu quis ousar um pouco nessa maquiagem, só para chamar a atenção de vocês para essa paleta perfeita, maravilhosa, que vocês sabem que era o meu sonho de consumo por muitos anos, que é a Retro Palette da Natasha Denona. Essa paleta aqui tá refletindo ali o meu ring light do Mickey, vocês estão vendo? Enfim, essa paleta aqui foi um sonho de consumo por muito tempo, porque ela tem tons muito lindos e muito pro meu gosto, sabe? A Natasha, ela tem várias paletas, mas essa aqui foi a primeira que chamou a minha atenção por causa das tonalidades. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho essa paleta. Ela tem tons mais rosados e tons mais quentes e muitos tons assim perolados, sabe? E eu queria mostrar pra vocês essa paleta em ação, já que eu nunca usei ela aqui junto com vocês. E eu acho que essa paleta aqui, ela é um ótimo investimento para quem gosta de paletas mais sofisticadas, mais suaves. Até mesmo as sombras mais escuras, elas são cores suaves e macias e fáceis de trabalhar. O que mais me chama atenção nessa paleta da Natasha é justamente essa sofisticação na escolha das cores e também essa sofisticação na intensidade das cores, porque você consegue uma maquiagem marcante, mas você também consegue uma maquiagem mais suave, sem pesar tanto, porque são cores escuras, mas que não pesam. E isso é uma coisa sensacional e eu queria muito compartilhar com vocês. Essa paleta dá pra fazer inúmeras outras maquiagens, mas hoje eu quis fazer nesse tom um pouco mais rosado, porque a ideia da paleta é essa, né? Mas dá pra gente fazer várias outras maquiagens mais neutras, tem tom de marrom também, tem tons aqui mais puxados pro laranjinha, pro coral. Mas eu confesso que essas tonalidades mais rosadas e mais neutras são as minhas favoritas. Então agora vocês vão ficar com o tutorial dessa maquiagem aqui e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá. Então, como hoje o foco são os olhos, eu já fiz a pele, já preparei a pele. E eu vou usar uma paleta que eu sou completamente apaixonada, que é a Retro Palette da Natasha Denona, hoje com vocês. Eu vou começar aplicando um tom mais claro, tá? Que é esse tom aqui, Andy, que é um tom rosa queimado, mais frio. E eu sempre começo com um tom mais claro para fazer de fundo da maquiagem. Então, a minha pele já tem corretivo, já tá selada. E agora eu vou vir com um pincel grande, tá vendo? De esfumar, porque eu vou pegar uma área grande. Então, não tem problema de ser um pincel de esfumar maior. Mas é claro que você vai usar aí de acordo com o tamanho dos seus olhos, né? E um pincel maior que você se sinta confortável para fazer esse esfumado. Então, eu vou começar aplicando aqui, ó, no canto externo, trazendo para o canto interno, mas eu vou levar essa sombra até bem próximo da minha sobrancelha, tá vendo? Eu não vou aplicar nenhuma sombra iluminadora abaixo da minha sobrancelha, então eu vou aplicar essa sombra até bem próximo da sobrancelha. Primeira sombra opaca eu levo até a minha sobrancelha, tá vendo? E aí eu vou levando pra fora. O restinho que ficou no pincel eu vou levando pra fora. Então, eu começo aqui no côncavo, no canto externo, para maior quantidade de produto estar aqui. Depois eu vou esfumando de um lado para o outro, levando até o cantinho do meu olho. E depois, com movimentos circulares, eu levo até a minha sobrancelha e vou levando o restinho que sobrou para fora. Facinho, né? E aí você vai aplicando devagar. Não aplica muito para você não manchar e ficar difícil de esfumar, porque esse primeiro tom, ele precisa ficar bem diluidinho, sabe? Bem esfumadinho. E aqui nesse canto aqui, ó, ele só vem o restinho de produto que ficou, tá? Só pra não ficar aquela marcação branca do corretivo aqui e a sombra, sabe? Então você vai trazer até aqui
Só o restinho que sobrou no pincel, você dá uma esfumada aqui e leva para próximo da sobrancelha. Então, olha só como ficou o primeiro passo, tá? Agora, com um pincel menorzinho de esfumar, esse aqui é de um kit da Shein, gente. Esse primeiro aqui é da Macrylan, é o B143. Ele é bem grande, então não é qualquer pessoa que vai saber lidar com ele, mas eu gosto bastante dele para esse primeiro passo. E esse aqui é um pincel de esfumar menorzinho, só que ele é de um kit da Shein, ele não tem nenhuma numeração, tá? Agora, o próximo tom, eu vou subir a escadinha da tonalidade. Primeiro eu apliquei esse aqui, que é mais claro. Agora eu vou aplicar esse tom aqui, que é o tom Swing. Ele tem um pouquinho de cintilância, mas não tem problema. E ele é um pouquinho mais escuro que esse primeiro tom. Vocês estão vendo a escadinha? E aí eu vou pegar ele. Ele é cintilante, mas eu gosto muito de aplicar sombra cintilante aqui no canto externo. Eu sempre começo pelo canto externo, aqui, bem no ossinho do côncavo, vocês estão vendo? E aí eu vou trazendo o restinho para o canto interno. Olha só, bem fácil. Essas sombras, elas são muito incríveis de esfumar. E para quem tem dificuldade de esfumar, as sombras cintilantes, elas são muito mais fáceis de esfumar, tá? Então, se você acha que mancha muito, que não tem muita facilidade, você pega uma sombra cintilante que não seja tão cintilante. E aí você faz esses passos aqui que eu tô fazendo com vocês. Essa aqui, por exemplo, ela é cintilante. Vocês viram como ela esfuma muito mais rápido do que a primeira? Então eu vou marcar aqui o meu côncavo de uma forma que quando eu abro os meus olhos, esse esfumadinho continue aparecendo, tá vendo? Então eu aplico assim com a sobrancelha levantada dentro do meu côncavo, depois eu relaxo a pálpebra e vou esfumando aqui as bordinhas, bem onde aparece mesmo, tá vendo? Para sempre que eu abrir os meus olhos, esse esfumadinho aparecer. Porque o problema da pálpebra gordinha é justamente esse. Ela cobre a pálpebra móvel, né? E aí todo o trabalho que você fez aqui de esfumar, quando você relaxa os olhos, desaparece. Então você tem que abrir os olhos e dar a esfumadinha aqui por fora, onde vai aparecer. E aí, como eu tenho a pálpebra um pouquinho caidinha também, eu vou levando pra fora, ó. Sempre com o restinho do pincel, eu vou dando aquela puxadinha em direção ao final da minha sobrancelha. E agora eu vou preencher a minha pálpebra com essa mesma sombra, porque eu acho ela muito linda. E levando sempre pra fora. Pego o finalzinho aqui, ó, e vou com leves pinceladas levando lá pra cima em direção ao final da minha sobrancelha, tá vendo? E eu vou aplicando aos pouquinhos. Agora eu tô preenchendo toda a minha pálpebra com essa sombra e sempre o finalzinho é puxando essa sombra lá pra cima, ó, pra dar essa levantada, tá? Depois a gente dá uma ajeitadinha, porque foi pra fora demais. Agora, eu vou pegar um pincel menorzinho de esfumar também. E eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é um tom mais escuro ainda. Vocês conseguem ver? Primeiro tom clarinho, segundo tom médio, terceiro tom mais escurinho. Esse aqui é a cor Groove, que é um tom de bordô mais fechado. E esse aqui é opaco, tá? Mas ele só vai dar um detalhezinho aqui, bem no cantinho externo. Olha, só porque eu quero usar mais sombras com vocês, tá? Porque assim já tava legal. E aí eu vou aplicar aqui bem no cantinho externo e puxando como se fosse um delineado gatinho, ó. Lá pra cima, tá vendo? Ó, sempre puxando. Mas um detalhe importante é que esse delineadinho fique bem abaixo dessa dobrinha aqui. Vocês estão vendo essa dobrinha do meu olho? Ela acaba aqui. Então, para esse delineadinho aparecer, eu tenho que aplicar justamente no finalzinho dessa curvatura e puxando para cima. Então, depois a gente vai vir aqui, ó, com um cotonetezinho e vai esfumar para cima sempre,
pra dar essa levantada, mas vocês estão vendo que é bem aqui no finalzinho da dobrinha, pra justamente esse delineado aparecer. Eu vou aplicar aqui na raiz dos meus cílios. E só porque eu quero usar mais sombras com vocês, eu vou usar esse tom aqui, ó, que é mais escuro que todos, ó. 1, 2, 3... Não, peraí. 1, 2, 3, 4. Que é a cor Rebellion, que é um tom de vinho bem escuro, só pra dar um pezinho a mais nesse delineadinho. É só um detalhe mesmo, só pra gente dizer que usou bastantes produtos, bastante cores, na verdade. Então, eu vou pegar um pincel de delineado, ó, chanfradinho, e vou aplicar bem rente aos meus cílios e levando aqui pra cima, olha. Vocês conseguem ver como ele tá puxadinho, bem puxadinho, e lá jogando ele lá pra cima? É isso, gente. Pronto. Agora, o que eu acho legal? Como o olho tá mais escuro, eu gosto de dar uma clareadinha aqui na parte interna do olho e um pincel pequenininho de esfumar. Vou pegar esse tom aqui, ó, que é um tom de rosa mais clarinho e cintilante. E eu vou aplicar aqui no canto interno, eu vou aplicar com o dedo que eu acho melhor, ó. E eu vou levar essa sombra bem acima aqui do meu côncavo. Então, eu vou aplicar aqui, ó, bem aqui no cantinho do meu olho e vou subir para quando eu abrir os meus olhos esse brilho continuar aparecendo. Então, eu levo ele lá pra cima. Só um detalhezinho, tá vendo? E pronto, gente. É isso. Agora eu venho com a esponjinha e um pouquinho de pó e eu vou fazendo aqui, ó, o recortezinho que você pode fazer tanto com o pincel, com um pouquinho de corretivo, como com o pó também, se você conseguir fazer mais certinho. O pó, ele já dá um jeito. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, eu vou usar essa aqui da Urban Decay, a Perversion. Vou aplicar os cílios postiços e eu vou aplicar um pouquinho de máscara aqui nos cílios inferiores também, mas eu vou aplicar só aqui, ó, no cantinho externo. Agora eu vou aplicar os cílios postiços, vou fazer esse outro ladinho aqui e já volto. Voltei, bem diferente daquilo que eu tenho usado ultimamente aqui nesse canal. Apliquei um batom bem escuro, gente. Me lembra muito alguns anos atrás que eu só usava esse tom de batom, sabe? Batons super, ultra, mega escuros. E eu confesso pra vocês que eu amo, tá? Eu amo, eu só não uso tanto porque, sei lá, mas eu amo. E toda vez que eu coloco, eu falo, nossa, por que eu não uso mais esse tom de batom? E eu ainda não tenho nenhum batom da Natasha Denona ainda. E hoje eu fiz um combo, 2 batons, na verdade um batom e um gloss. Eu apliquei primeiro esse batom aqui da Colored Rain, que é um batom líquido mate. Ele é na cor Rowlet. Ele é um tom bem escurão, sabe? E aí eu queria dar uma quebradinha com o gloss, que esse aqui é o da Sigma, na cor Heartfelt. Que ele é um tom mais avermelhado, mas ele é um gloss muito lindo. Eu amo esse gloss. E eu amei a combinação desses 2 batons. O que vocês acharam, hein? Mas o foco aqui são os olhos. E o que eu quero falar pra vocês dessa paleta? Essa paleta aqui, ela é um sonho. Eu amei. A única coisa que eu senti falta mesmo, pra ficar uma paleta completa pra mim, sabe? Pro meu gosto, seria um tom de preto, um tom cintilante mais clarinho, mais perolado, sem ser tão puxado pro rosa. Mas a proposta dessa paleta é justamente ser uma paleta mais rosada, né? Nesses tons mesmo. Então, assim, é uma questão de gosto muito pessoal, né? Eu achei que faltou um preto e um tom peroladinho mais clarinho. Mas, gente, essa paleta é maravilhosa. O que eu acho dela? Eu acho ela extremamente elegante. Ela não é extremamente ultra mega pigmentada. Mas eu prefiro paletas assim porque é mais fácil de você trabalhar. Porque paletas que são extremamente pigmentadas, é muito fácil de você manchar e o acabamento não ficar tão legal. E não estou falando que a paleta não é pigmentada, mas ela não é aquela tinta como algumas outras paletas que a gente está acostumado a testar. Então eu acho esse acabamento muito sofisticado, sabe? Muito elegante, porque é difícil você errar a mão com essa paleta. Você vai construindo a intensidade que você quer. E eu amei essa maquiagem, gente. Eu amei real.
Batom, talvez eu usaria um tom mais claro pro meu dia a dia, né? Mas eu só quis mesmo causar, tá? Porque o foco desse vídeo é a paleta, então eu quis causar um burburinho nesse vídeo, trazendo esse batom que muitas pessoas odeiam e outras que vão amar, mas eu gostei. Mas o foco está aqui e eu amei essa paleta, eu amo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mostrando mais detalhes dessa paleta, né? E é isso, vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!